quando conversávamos as duas lá fora, chegámos realmente a esta conclusão, que mitos não faltam à volta desta doença. E uma situação que muitas vezes comenta, e eu queria que começasse por nos explicar se isto faz sentido ou não, é que a doença de Alzheimer, o primeiro sinal é a perda de memória. É assim? Então, de facto, a principal característica da doença de Alzheimer é uma perda de memória. Na população em geral, a doença de Alzheimer é bastante conhecida e realmente nós sabemos que esta doença afeta sobretudo esta função, a memória. No entanto, nem sempre, numa fase inicial, este é o sintoma mais notório. Podemos ter outros sintomas noutros domínios cognitivos. Como por exemplo? A pessoa pode ter mais dificuldade em se concentrar lá em casa, nas tarefas do dia-a-dia, pode ter mais dificuldade em fazer terminar uma tarefa até ao fim, portanto uma tarefa com vários passos, nomeadamente a confecção de uma refeição, pode ser bastante difícil para essa pessoa. E depois também no domínio comportamental podemos ter alterações comportamentais, nomeadamente uma apatia, portanto falta de interesse nas tarefas do dia-a-dia. Também é muito comum as pessoas começarem por esses sintomas e por isso sem dúvida que a memória é uma característica essencial desta doença. Mas não é única. Até porque a doença afeta principalmente a área do cérebro que é responsável pela codificação de novas memórias, claro. Mas não é a única, sem dúvida. Doutora, mas como é que se define a doença de Alzheimer? Afinal é o quê? A doença de Alzheimer é uma doença progressiva do sistema nervoso, portanto, progressiva significa que ela tem tendência a piorar e é uma doença que vai gradualmente condicionando cada vez mais dependência da pessoa. Mas é uma área do cérebro que deixa de cumprir as suas funções, é isso? Sim, portanto, são várias áreas do cérebro que deixam de cumprir a função. Numa fase inicial começa por ser uma afecção do cérebro mais na área que é responsável pela codificação de novas memórias, a área que se chama o hipocampo, e depois, como a doença é progressiva, o que vai acontecendo é que essa atrofia, portanto essa morte celular, vai se alastrando ao resto do cérebro e, consequentemente, comprometendo outras funções cerebrais. Mas aqui, quando falamos de memória, o relato que mais ouço é que, efetivamente, o que fica mais afetado é a memória recente. Parece que a pessoa ficou com um registro relativamente bem gravado até uma determinada fase da vida, depois dali para a frente é que não. Isso é muito frequente ouvirmos relatos de pessoas ou de familiares que têm na família alguém que tem doença de Alzheimer e que de facto reportam que a pessoa vive presa no passado, portanto que só evoca aquelas memórias do passado, da infância, da escolaridade e de facto isso é uma manifestação do padrão de perda de memória, digamos assim. As memórias recentes, aquelas que nós vamos codificar a partir de agora ou que codificámos há pouco tempo, que armazenámos há pouco tempo, são as mais suscetíveis a sofrer alterações por esta doença, precisamente porque essa área do cérebro está comprometida. Agora, as memórias que são mais remotas, que já foram ensaiadas várias vezes ao longo da nossa vida... Estão registadas? Estão registadas e são mais robustas, digamos assim, perante qualquer lesão cerebral. Não é preciso ser só a doença de Alzheimer, podemos falar de outras doenças neurológicas. Estas memórias mais remotas são geralmente mais robustas à lesão cerebral. Bom, mas isto, então nesse caso é muito mais fácil a pessoa lembrar-se de uma coisa que fez na infância do que, por exemplo, o tacho que acabou de pôr ao lume e entretanto se esqueceu que está ao lume, como muitas vezes acontece, ou seja, há realmente aqui alguns perigos até que as pessoas com esta doença acabam por viver, exatamente porque se apaga as coisas que são recentes. Precisamente, que é muitas vezes são os sintomas que as pessoas nos reportam, mesmo numa fase inicial, por exemplo, o não se esquecer que deixou o gás ligado. Exatamente. E portanto depois acontecerem acidentes como consequência disso, mas não só, também repetir muitas vezes a mesma pergunta, a mesma afirmação e uma característica típica que os doentes de Alzheimer normalmente têm é que nós dizemos que a pessoa se esquece de que se esqueceu. Portanto, diz algo a um familiar e o familiar depois mais tarde confronta com o que ela disse e a pessoa diz, mas eu não me lembro de ter dito isso. Claro. E isso é drástico para a pessoa, é drástico para a família, porque depois entra ali numa situação de grande... Não, e há de ser bastante complicado, não só para o doente, mas também para o familiar ou para a pessoa que ouviu, não é? Porque às tantas isto acaba por trazer, não é só desconforto, é realmente, causa até tristeza a pessoa por ter esta noção. Agora, nestas situações em que a memória começa efetivamente a ficar alterada, doutora, os jovens